Marcelo tinha entre 13 e 15 anos quando tudo aconteceu. Nascido em uma família muito pobre, eles tiveram que ir morar no Morro das Pedras, uma comunidade muito perigosa de Belo Horizonte. Ele ficava sozinho em casa o tempo todo, cuidando de seu irmãozinho. Em uma certa noite, a mãe de Marcelo estava demorando muito para chegar em casa, e ele escutou um barulho estranho que veio da mata. Foi quando todo o terror começou. O que será que aconteceu com Marcelo? Quem ou o que estava vindo em sua direção? Com um final surpreendente, este relato real de lobisomem vai te arrepiar do início ao fim. Será que você vai aguentar assistir até o final? Antes dessa história incrível começar, gostaria de aproveitar e já agradecer o relato aterrorizante que recebemos e que será narrado no vídeo de hoje. Vamos chamá-lo de Roberto. Ele é mais um inscrito fiel do canal que nos mandou um relato por e-mail. Para preservar a sua identidade e de seus familiares, não diremos o seu nome verdadeiro, muito menos o local onde tudo isso aconteceu. Quem nos conta esse relato é o Roberto. Ele diz que essa história aconteceu com um amigo dele e esse amigo, vamos chamá-lo de Marcelo, autorizou o Roberto a nos contar essa história macabra, mas ele pediu para avisar aqui, que ninguém é obrigado a acreditar nessa história, mas que pelo menos tem que respeitar, porque o que aconteceu com ele nessa noite, ele não deseja nem para o seu pior inimigo. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Vídeos novos todos os dias. Tudo começou em 1979, Marcelo era um pré-adolescente, tinha entre seus 13 e 15 anos quando tudo isso aconteceu. Ele conta também, que nasceu numa família muito pobre, mas muito pobre mesmo, e aí quando ele tinha por volta de 9 anos de idade a mãe dele se separou, após o pai dele beber, e espancar ela toda. Ela ficou internada por dias, e o pai dele sumiu de medo da polícia prendê-lo. Depois dessa separação, a situação só foi piorando e aí eles tiveram que ir morar numa comunidade de Belo Horizonte. Neste lugar, não havia luz elétrica, nem tinha água encanada, eles foram morar no Morro das Pedras, uma comunidade muito perigosa de Belo Horizonte. Ele conta também, que logo naquela época, no morro, não tinha muitas casas, eram mais árvores, mato e campo aberto, não havia recurso nenhum e os poucos moradores que ali residiam na época, também eram muito pobres. Tinha apenas um homem que todos os chamavam de Julião, todos os moradores falavam para tomar muito cuidado com ele, ele era o dono do morro na época e todos tinham que pagar um tipo de aluguel, para poder morar ali. Ele também nos fala, que a sua mãe trabalhava muito, num supermercado, ela saía para trabalhar por volta das 8 horas da manhã, e ela chegava em casa por volta das 9 horas da noite, então ele ficava sozinho em casa o tempo todo, cuidando do seu irmãozinho, de apenas 3 anos, e como a mãe dele era muito nova, nos finais de semana, durante a noite, ela gostava de sair para se divertir. Enfim, ele acabava ficando sozinho em casa à noite também, e o pior, sem luz elétrica, apenas com a luz de um lampião velho e de algumas velas, que os vizinhos compartilhavam entre eles. Lá também não havia banheiro dentro da casa, eles tinham tipo uma casinha de madeira com um buraco no chão, onde a maioria fazia as suas necessidades, era uma espécie de banheiro coletivo. Tinha um para os homens e um para as mulheres. Vários moradores usavam aquele banheiro, às vezes chegava a fazer fila de pessoas esperando para poder usar. Esse tipo de banheiro ficava bem longe das casas, devido ao mau cheiro que exalava de lá, nesse caso ficava bem perto de um matagal que tinha no final do morro. Ele também nos conta, que não era um garoto medroso, longe disso, ele adorava ficar na rua, olhando para o céu à noite, mas em uma certa noite de quinta-feira, a mãe dele estava demorando muito para chegar, ela não voltou para casa no horário de sempre, e ele ficou sozinho como sempre, mais uma vez. Marcelo já estava até acostumado com isso tudo. Naquela época, ele adorava ler histórias em quadrinhos, a mãe dele sempre que podia, comprava ou ganhava revistinhas e no mesmo dia o presenteava com elas. Mas nessa noite, por volta das 9 horas, ele escutou um barulho estranho, que veio da mata, que ficava atrás da casa dele, e os 2 cachorros começaram a latir insistentemente.
Ele abriu a janela e olhou para fora. Próximo do seu barraco existia uma pequena plantação de milho. Aí ele conta também que viu alguma coisa se mexer no meio dessa plantação, mas como ali tinha um monte de animais selvagens, ele não deu muita importância, mandou os cachorros se calarem, e voltou a ler as suas revistinhas. Depois de uma meia hora mais ou menos, ele ficou com vontade de ir no banheiro. Aí ele abriu a porta, pegou uma vela, para iluminar o caminho, e foi. Mas no caminho entre o barraco e o banheiro coletivo, ele notou uma coisa estranha: os cachorros dele não estavam mais ali com ele, o que é estranho, porque toda vez que ele ia para o banheiro, os cachorros sempre o acompanhavam, mas como ele estava muito apertado, com dor de barriga, ele continuou no seu caminho sozinho mesmo. Depois de alguns minutos, que ele estava no banheiro, fazendo as suas necessidades, ouviu um uivo que parecia vir de longe, mas logo em seguida, ele começou a escutar passos e ouvir matos e galhos quebrando, com estas passadas. Alguém ou alguma coisa estava indo na direção de onde ele estava, e pelo barulho que fazia, era algo grande e pesado. Aí ele ouviu o cachorro dele dar um grito horrível. Nessa mesma hora, ele se levantou do assento, e foi para fora do banheiro, ver o que estava acontecendo ali. Naquele momento, ele não enxergava nada em direção ao matagal ou no milharal, estava um breu total. Foi aí que ele então começou a chamar os seus cachorros, um chamava Jack e a outra Kiara. Ele chamou umas 4 vezes os cachorros pelo nome, e nenhum deles apareceu ou deu sinal de vida. Quando de repente, Marcelo viu sair do meio do mato, algo que parecia ser um lobo, só que em pé, não dava para identificar o que era naquela distância. Aquilo, seja lá o que for, era todo peludo e com orelhas grandes. Ele ainda diz que esse bicho tinha cerca de uns 2,5 metros de altura. Como naquela região não tinha lobos, ele não sabia o que era. De repente aquele bicho começou a correr na direção dele. Na mesma hora o Marcelo saiu correndo e gritando desesperadamente por ajuda, em direção à casa dele, mas ele conta que no meio do caminho tinha uma descida com chão de pedrisco, e ele escorregou ali e acabou caindo de cara no chão. Nisso, o bicho chegou e conseguiu ainda puxar ele pelas pernas, onde até hoje ele tem as marcas das unhas nas batatas das pernas, e os 2 joelhos com marcas de cicatrizes, pois ele foi arrastado, por alguns metros por aquele caminho com pedriscos. Mas daí os cachorros dele apareceram e começaram a latir e a enfrentar esta criatura. A fera estava prestes a mordê-lo, quando os cachorros foram para cima da criatura. Isso fez com que o bicho o soltasse e fosse se defender dos animais que o estavam atacando. Nesse meio tempo, ele aproveitou e correu, mas correu muito. Como nunca havia feito antes, o sangue dele escorria pelas suas pernas, enquanto ele desesperadamente tentava escapar. Quando ele chegou na sua casa, muito cansado e ofegante, ele não conseguia nem falar direito. A sua mãe havia acabado de chegar, e estava na porta do barraco olhando para ver se via o filho. Chorando, ele contou tudo o que aconteceu para sua mãe, que imediatamente puxou ele para dentro e fechou a porta da casa. Chegaram até a colocar uma cadeira, calçando a porta, de tanto medo que estavam da criatura tentar entrar. Enquanto a mãe dele tentava lavar as suas feridas com uma água turva que elas tinham num balde, ouviram ganidos bem altos dos cachorros, como se a fera tivesse machucado eles. Eles abriram a janela e começaram a chamar pelos cachorros, que não latiam ou voltavam para casa. De repente eles ouviram 2 tiros, fecharam imediatamente a janela e deitaram no chão. Não imaginavam o que era. Alguns segundos depois, tudo silenciou na comunidade, nem barulho dos sapos eles escutavam mais. O silêncio tomou conta de todo o lugar. Naquela noite, eles não conseguiram pregar os olhos, e logo amanheceu. Começou uma correria pela comunidade, e eles foram ver o que havia acontecido. Próximo do banheiro comunitário masculino, já havia uma roda de pessoas, todas falando ao mesmo tempo, e quando eles chegaram, viram os 2 cachorros deles mortos. Eles tinham sido estraçalhados e junto dos corpos deles, tinha mais 3 corpos de cachorros, no mesmo estado. Marcelo ajoelhou no chão e começou a chorar muito. Sua mãe o abraçou e pediu para ele se calmar. Em volta deles,
Todos especulavam qual o bicho que poderia ter feito aquilo com os animais, uns falavam que poderia ter sido javali, outros que poderia ser onça, até que chegou um homem encapuzado, era o Julião, ele era o dono do morro, ele chegou nas rodas das pessoas e falou o que realmente havia acontecido. Falou que ouviu um uivado e os ganidos dos cachorros, ele passou a mão em sua arma e saiu para ver o que era aquela zoada no morro. Quando se deparou com um lobisomem enorme, ele estava de 4 pés terminando de estraçalhar um dos cachorros. Ele falou também, que quando a criatura viu ele, soltou um uivado longo e aterrorizante, na mesma hora ela ficou de pé, deu uma rosnada e foi em direção a ele, correndo como se fosse um estouro de boiada. Aí ele não pensou 2 vezes, sacou a arma e deu 2 tiros. Tem certeza, de que pelo menos um tiro acertou a fera, que ficou de 4 pés e correu para a mata. Logo depois, Julião ainda ouviu um uivado, só que dessa vez esse barulho vinha de longe, aí ele foi embora. Falou para todos que a partir daquela noite haveria um toque de recolher na comunidade, que todos os dias após as 8 horas da noite, ninguém mais poderia sair de seus barracos, por segurança deles mesmos e que todas as noites haveriam homens armados nos 4 cantos da comunidade, para a proteção deles mesmos. E assim termina mais um relato verídico do canal Escuridão Macabra. Deixo aqui o meu agradecimento ao Roberto, pela confiança em compartilhar este relato aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Lembrando que o canal Escuridão Macabra faz os vídeos de relatos, baseados nas histórias passadas pelos nossos inscritos, não atestando a veracidade dos fatos. Agora fica a seu critério, decidir, se este relato é real, ou apenas mais uma história, de terror contada. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube, escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.